Ok. Está todo mundo assistindo? Todo mundo vendo a tela? O áudio está ok? Sim, doutora. Acho que tá ok, todo mundo vai na tela. Então, vamos começar a nossa aula. Nossa aula, igual o Sandro falou, é uma aula sobre hemorragia digestiva não varicosa. O que nós precisamos saber em 2021? Eu baseei essa aula nas últimas diretrizes que nós temos, umas diretrizes de 2019 e 2021, saindo do forno, novinha. De 2019 é do Consenso Internacional e de 2021 da ESG, né, da Sociedade Europeia de Endoscopia. Então, como uma introduçãozinha rápida, a hemorragia digestiva alta, não varicosa, é a causa mais comum de hemorragia digestiva. O paciente chegou sangrando, a principal causa é hemorragia digestiva não varicosa. A mortalidade é importante, por isso que é um tema que a gente não pode negligenciar. A mortalidade chega a 10%. Dos casos, ela é mais frequente em homens do que em mulheres e aumenta gradativamente com a idade. De história clínica, o que a gente precisa incluir é o paciente com hematêmese, melena e enterorragia. Na enterorragia eu chamo a atenção que precisa de ser uma enterorragia volumosa para a gente suspeitar de uma hemorragia digestiva alta. Qual que é a etiologia, então, dessa hemorragia digestiva não varicosa? A principal etiologia são as úlceras pépticas, gástricas e duodenais. Como ela é a principal etiologia, é o que a gente vê mais no dia a dia, que são essas duas imagens laterais aqui, são duas úlceras com estágios diferentes. Os consensos, eles são baseados principalmente no manuseio dessas úlceras, mas a gente não pode esclarecer, então, das outras etiologias, como a doença ulcerosa, da mucosa de esôfago, estômago, duodeno. Aqui em cima eu tenho uma imagem de uma esofagite grave, né, que também pode ser causa de hemorragia digestiva, as malignidades, os tumores, síndrome de Mallory-Weiss, depois do paciente faz uma êmese, um vômito periódico, lesão de Dilafoy, que nós vamos falar um pouquinho a seguir. Então, nessa aula eu vou basear mais nas doenças gástricas, pépticas, duodenais. Seguindo. Primeira coisa, quando a gente recebe um paciente com hemorragia digestiva, nós temos que garantir a esse paciente a estabilidade hemodinâmica. A gente não pode fazer uma aula de hemorragia sem falar que a primeira coisa sempre é a estabilidade hemodinâmica. E os guidelines não falam ao contrário. Então, a primeira ponto dos guidelines é, se o paciente chegou com instabilidade hemodinâmica, a gente vai ter que reverter essa instabilidade, garantir uma estabilidade com a reposição volêmica de fluidos cristalóides. A melhor opção é fluidos cristalóides, pode ser um soro fisiológico ou um Ringer lactato. A partir do momento que você está restabelecendo essa estabilidade hemodinâmica, a gente vai prestar atenção nos acessos, se está ok, coletar os exames laboratoriais. Quais exames laboratoriais mais importantes? Um hemograma, um coagulograma, uma função renal e uma função hepática. São os principais exames que a gente precisa solicitar. E qual que é o objetivo dessa estabilização hemodinâmica? Restaurar a volemia, restaurar a perfusão tecidual e prevenir a falência múltipla de órgãos, garantindo uma melhor resposta desse paciente nessa hemorragia. Depois que eu estabilizei o paciente, as recomendações são as seguintes. No paciente estável, se o paciente não tem nenhuma história de doença cardiovascular, eu preciso fazer uma abordagem restritiva. O que é isso, uma abordagem restritiva? É uma abordagem que eu não elevo muito o HB, eu não faço muitos concentrados de uma vez, eu não faço muito volume de uma vez, eu evito o estado hipervolêmico. Por quê? Porque diminui a mortalidade, diminui o tempo hospitalar e diminui o ressangramento. Então, isso é documentado, isso é nos guidelines, a gente tem que fazer uma abordagem restritiva. Então, a transfusão, ela é reservada para os pacientes que têm uma hemoglobina menor do que 7 e manter um alvo pós-transfusional de 7 a 9 gramas por decilitro. Isso nos pacientes que não têm doença cardiovascular.
Se o paciente tem doença cardiovascular, está estável, sempre após a estabilidade, o alvo é um pouquinho maior, um pouquinho mais liberal. Eu vou transfundir depois de se ele tiver menos de 8 e com alvo entre 9 e 10, perto de 10 gramas por decilitro. Por quê? Porque nesse paciente cardiovascular, cérebrovascular, diminui o risco de IAM, diminui os riscos desses eventos cardiovasculares. Então, o alvo é 10 gramas por decilitro. Como que a gente vai saber separar se um paciente precisa de internação e naquele paciente que eu posso fazer o tratamento ambulatorial? Isso é muito importante. Nesse guideline da ESG, eles falam para a gente, nos orientam a usar a escala de Glasgow-Blatchford. Essa escala de Glasgow-Blatchford é uma escala muito simples, eu vou passar aqui adiante, e ela avalia se o paciente pode ser tratado ambulatorialmente ou se ele precisa de uma intervenção hospitalar. Se o paciente tiver um Glasgow-Blatchford menor do que 1, ele apresenta um muito baixo risco de ressangramento, baixo risco de mortalidade em 30 dias e não necessita de intervenção hospitalar. Essa escala é importante, ela é acreditada porque ela tem uma alta sensibilidade de 98,6% e uma alta acurácia. Aqui está a escala, eu sugiro que quem não tiver familiarizado com a escala, faça um print, tire uma foto. Essa escala é simples, por que eu falo que ela é simples? Porque ela só tem poucos fatores para a gente caracterizar. Uma ureia, que a gente solicitou lá a função renal no início do quadro, uma hemoglobina também, que é mandatória, a pressão arterial para saber se o paciente está estável ou não, o pulso, né, uma instabilidade, o ponto é em torno de 100. Se o paciente tem melena, geralmente o sangramento é volumoso. Se o paciente tem síncope, geralmente o sangramento é volumoso. Os hepatopatas garantem maior gravidade e os pacientes com insuficiência cardíaca também garantem maior gravidade. Então, é um score simples, factível, fácil da gente classificar esse paciente. Em 2 minutinhos a gente classifica e fica bem documentado se eu vou internar ou não esse paciente. Lógico que a maioria dos casos necessitam intervenção hospitalar. Ainda em relação ao manejo, a gente tem que sempre prestar atenção no uso das medicações. Perguntar o uso das medicações dos pacientes. Se o paciente usa um antiagregante plaquetário, os guidelines são os seguintes. Se o paciente usa um antiagregante plaquetário, AS, em baixas doses, para profilaxia cardiovascular primária, a orientação é suspender o AS e reiniciar após a avaliação, após a resolução da hemorragia digestiva não varicosa, ou depois de uma avaliação com o cardiologista. Se o paciente está usando o AS em baixas doses para profilaxia secundária, aquele paciente que teve um evento cardiovascular, a orientação é manter esse AS. Se por acaso interrompeu por algum fator, eu tenho que retornar precocemente de 3 a 5 dias. Já se o paciente usa uma dupla agregação plaquetária para profilaxia secundária, já teve evento cardiovascular, cerebrovascular, esse paciente eu vou manter o AS e suspender o outro antiplaquetário. E aí, depois que estabilizou o paciente, a orientação é retornar dentro de 5 dias, aí, se possível, uma avaliação do cardiologista. Por que isso? Porque se o paciente, os estudos mostraram que o paciente que manteve sem o AS aumentou a mortalidade, aumentou eventos cardiovasculares, aumentou o risco de IAM após 1 semana de suspensão e aumentou o risco de AVC após 1 semana da suspensão. Então, a gente tem que ser meio criterioso, pesar o risco-benefício, o risco da hemorragia e o risco dos eventos tromboembólicos. É um paciente mais delicado. Essas são as recomendações. Não tem recomendação do uso de plaquetas no paciente que usa antiagregante plaquetário, então não precisa preocupar de transfusão de plaquetas. Não tem recomendação nenhuma de uso de ácido tranexâmico, o famoso transamin, hemorragia digestiva não varicosa, hemorragia digestiva aguda. Pelo contrário, o transamin nos estudos, eles aumentaram eventos tromboembólicos, então a gente não usa o transamin nesses casos. Já em relação ao anticoagulante,
O anticoagulante a gente deve suspender. Chegou com hemorragia, usa anticoagulante, suspende o anticoagulante. Nós temos dois tipos de anticoagulantes, os antagonistas da vitamina K e os novos anticoagulantes. Se o paciente está usando um antagonista da vitamina K e está instável, com instabilidade hemodinâmica, esse paciente se beneficia de baixas doses de vitamina K associada ao complexo protrombínico, fator de coagulação ou um plasma fresco congelado. Se o paciente está estável, não é indicado nenhum agente reversor, nem plasma fresco congelado, esperar o tempo da endoscopia. Nos pacientes que usam novos anticoagulantes, e está com a mesma forma, está com sangramento agudo grave, instabilidade hemodinâmica, a gente pode fazer um agente de reversão, se tiver disponível, ou plasma fresco congelado. Essas transfusões desses hemocomponentes não devem retardar a endoscopia. Se foi suspensa a anticoagulação, é orientado a gente retornar dentro de 7 dias, depois que a gente conseguiu estabilizar o quadro do evento hemorrágico ou de acordo com o risco trombótico do paciente, que tem algumas escalas específicas. Depois que eu fiz essa investigação, essa avaliação, o paciente usa AS, anticoagulante, estabilizou, fez transfusão, a gente vai iniciar o inibidor de bomba. Então, se o paciente está com suspeita de hemorragia digestiva alta não varicosa, a gente começa uma terapia em bolos de omeprazol ou pantoprazol, que estiver disponível endovenoso, 80 miligramas em bolo, seguido de 80 miligramas de 12 em 12 horas, ou 8 miligramas por hora em infusão contínua. A gente faz essa dose de ataque e reavalia a dose depois da endoscopia. Por quê? Porque o inibidor de bomba, ele não tem um impacto na mortalidade, ele não tem um impacto no ressangramento ou na necessidade cirúrgica. O impacto maior dele é na necessidade de endoscopia terapêutica endoscópica e em alterar o estágio da úlcera. Então, ele altera o estágio da úlcera, mas não chega a alterar a necessidade cirúrgica nem ressangramento. Então, ela não deve retardar, atrasar a endoscopia. Ainda em relação ao manejo pré-endoscópico, não recomenda-se o uso de somatostatina ou análogo de somatostatina ou octreotide nos pacientes não varicosos, mesmo sabendo que eles diminuem a secreção ácida, diminuem a pepsina, diminui o fluxo sanguíneo da mucosa gastroadenal, não tem benefício na hemorragia não varicosa. Tem benefícios específicos na hemorragia varicosa, na não varicosa não. Sonda nasogástrica também não. Não tem nenhum sentido iniciar a sonda nasogástrica, não diferencia o sangramento em alto ou baixo, tem muitos eventos adversos, não teve diferença nas taxas de ressangramento ou de mortalidade. Então, a sonda nasogástrica também não é utilizada. Qual o paciente que nós vamos proteger via aérea? Sempre gera aquela dúvida, né? O paciente está sangrando, nossa, eu vou entubar, eu vou proteger via aérea para seguir esse paciente? Não. A hemorragia, a proteção de via aérea não é recomendada de rotina para todos os casos. Ela é recomendada em casos selecionados. Quais são os casos selecionados? Uma hematêmese ativa, o paciente chegou sangrando, uma hemorragia ativa, agitado, encefalopata, incapacidade de proteger vias aéreas, rebaixamento do nível de consciência ou hematêmese ativa. Então, tem essas duas indicações para intubação orotraqueal. Não teve melhoras no desfecho ou diminuição da mortalidade no paciente que a gente intuba sem esses critérios. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena é o uso do procinético. O uso do procinético tem recomendação. O procinético que entra em todos os guidelines é a eritromicina, 250 miligramas, de 30 minutos a 2 horas antes da endoscopia. Para quê? Porque ela melhora a visualização gástrica, diminui a segunda intervenção endoscópica, reduz o tempo de internação, melhora a qualidade da endoscopia. Infelizmente, é um procinético que a gente não tem disponível endovenoso na maioria dos centros. E não teve estudos com outros procinéticos por enquanto. Em relação, depois que a gente fez toda essa avaliação pré-endoscópica, a gente vai
decidir qual que é o tempo da endoscopia. Essa é uma pergunta que todo mundo tem dúvida, todo mundo tem questionamento, quem mexe com endoscopia. Quando que eu vou fazer essa endoscopia? Né, gera uma ansiedade no médico assistente de chegou o paciente com hemorragia, solicita endoscopia, esquece de pedir os exames, esquece de ver se ele está estável, esquece de ver o HB. Então, a endoscopia é depois de todo esse trâmite, depois que você estabilizou. Ó, em relação à classificação, em relação a como que a gente classifica, uma endoscopia de emergência é em menos de 8 horas. A endoscopia urgente é menos de 12 horas. E uma endoscopia precoce, menos de 24 horas, de 12 a 24 horas. E endoscopia tardia após 24 horas. O que a ESD e outras entidades recomendam? Que após a ressuscitação volêmica, a endoscopia seja feita como uma abordagem precoce, até 24 horas. Então, o ideal é de 12 a 24 horas. Essa estratégia é muito importante, ela diminui a mortalidade, diminui a taxa de ressangramento, diminui os custos hospitalares, melhora a acurácia da endoscopia, melhora, você consegue visualizar a lesão, não está com aquele estômago cheio de sangue que vai atrapalhar. Nós vamos ter alguns casos clínicos bem interativos que vocês vão ver ao final da reunião, que um estômago cheio, a endoscopia é dificultada. A ESD não recomenda a endoscopia menos de 12 horas não teve benefício em relação a feita até 24 horas. Então, por isso que é de 12 a 24 horas. E a endoscopia de emergência, essa de 6 horas, chegou, primeira coisa, a endoscopia, essa sim, ela está proscrita, é um pior desfecho, menos de 6 horas você não deve fazer essa endoscopia. Isso é importante. Independente se o paciente tem uso prévio de anticoagulante, antiagregante, valor de RNI, isso não vai alterar o tempo da endoscopia. O tempo da endoscopia é o mesmo para todos os pacientes com hemorragia digestiva alta não varicosa. E como que a gente vai classificar esse paciente? Né? Chegou sangrando, eu estabilizei, eu decidi a hora da endoscopia, eu vou fazer a endoscopia. Na endoscopia, você tem que saber qual lesão que você vai tratar, como você vai tratar e o que você vai manter de medicação. Então, a classificação que a gente usa para hemorragia é o Forrest, o famoso Forrest, que todo mundo conhece. Então, os pacientes são classificados em alto risco, baixo risco. Os pacientes de alto risco para sangramento persistente ou recorrente são os Forrest 1A, 1B e 2. O Forrest 1A é esse daqui desse vídeo, ó, que você vê um sangramento ativo em jato. O Forrest 1B é o sangramento em porejamento, uma úlcera sangrando ativo, só que em porejamento. Nessas duas ocasiões, é classificado o paciente como alto risco, você deve fazer uma hemostasia dupla, fazer um agente esclerosante, no caso que a gente mais usa é a adrenalina nas margens da lesão, vou falar um pouquinho adiante, e associar um método combinado, ou térmico ou mecânico. Já nos pacientes de baixo risco, a gente vai fazer baixo risco de sangramento, a conduta já é expectante, a gente não precisa fazer nenhum terapêutico, eu vou falar um pouquinho mais adiante. O Forrest 2B, que é o vaso visível, nos últimos guidelines, antes desse de 2021, ficaram aquela dúvida, você pode remover o coágulo, você pode não remover o coágulo, você pode decidir. Nesse de 2021, ele sugere que a gente remova o coágulo. Como que você vai remover esse coágulo? Você faz uma adrenalina nas margens da lesão, faz uma esclerose com adrenalina, 1 para 10 mil, 1 para 20 mil. Depois disso, com uma alça de polipectomia, você tenta retirar esse coágulo. Aí você vai reclassificar essa lesão. Você vai reclassificar e vai classificar ela com outros Forrests. Você tirou o coágulo, ela pode sangrar, ela pode passar para 1A, para 1B, ou somente o vaso visível, que é o 2A. Nesses pacientes de alto risco, é mandatório você
manter aquelas altas doses que você tinha iniciado antes do tratamento endoscópico por 72 horas. Esse está bem documentado também. Tanto faz estratégia em bolos ou estratégia intermitente. Em relação aqui ao Forest 2A, que é o do vaso visível, o paciente não tem sangramento ativo, mas ainda é considerado alto risco. Altas doses de BP é mandatória, 72 horas. O que muda na terapêutica é o seguinte, eu posso não fazer o agente esclerosante. Eu posso fazer, neste caso, a monoterapia, mas não é monoterapia só com adrenalina, é monoterapia com a térmica ou a abordagem mecânica. Então, isso daí também mudou recentemente nos guidelines. Então, na Forest 2A, eu posso fazer a terapia monoterapia, mas não adrenalina, térmica ou terapia mecânica. Seguindo, aqui está exemplificando o Forest 2B, que é o coágulo aderido, né, explicando que, igual eu falei para vocês, a gente precisa tentar remover esse coágulo, se tiver disponibilidade, se for um centro que você tenha um material em mãos para você conter esse sangramento, faz uma adrenalina 1 para 10 mil ou 1 para 20 mil nas margens da lesão, meio a 2 ml em cada extremidade, e remove com uma alça de polipectomia. E aí você reclassifica a lesão. Não conseguir remover, o que eu vou fazer? Você considera o paciente de alto risco e mantém o tratamento clínico com IBP 72 horas. Já o Forest 3 e o Forest 2C, que é só aquela hematina 2C, plana, já escurecida, enegrecida, e o Forest 3, a base limpa. Esse paciente, o risco de ressangramento, o risco de complicações é pequeno, não tem necessidade de endoscopia endoscópica, eu posso diminuir a dose do IBP, os trabalhos mostram que você manter o IBP endovenoso não tem benefício, então você pode passar para via oral numa dose habitual, 40 de 12 em 12, em vez de 80 de 12 em 12. E pode dar dieta para esse paciente e, se ele evoluir bem, pode deshospitalizá-lo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada método. A gente já explicou que precisa estabilizar o paciente, primeiro com cristalóide, depois com o sangue, você vai ver se ele está usando antiagregante, anticoagulante, depois você vai classificar, vai fazer endoscopia de 12 a 24 horas, e depois a gente vai classificar a lesão, e aí a gente tem que tratar. Eu estou diante daquela lesão e eu preciso oferecer um tratamento para aquele paciente. Então, o primeiro tratamento, o mais simples, o mais difundido, é a solução de adrenalina, que a adrenalina, como que ela age? A diluição, eu já falei, né? 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, pega 1 ml da adrenalina e dilui para 10 de água destilada ou soro fisiológico e faz nas margens da lesão. Ela age primeiro faz um efeito de volume, comprime o vaso, e segundo, ele faz a vasoconstrição secundária. E geralmente a gente consegue conter as hemorragias ativas. Temos outros agentes esclerosantes que agem diferente um pouco, como a injúria tecidual direta e trombose do vaso, o etanol, etanolamina, o polidocanol, que hoje a gente usa pouco, mas já foi usada antigamente. Obstrução do vaso também com outros agentes, como o cianacrilato, que a gente usa muito na varicosa. Na não varicosa não tem tantas indicações, mas você pode fazer. Adesivo de trombina e fibrina a gente não tem disponível. Continuando com esse método, eu já fiz adrenalina, eu tenho que combinar, né? A gente combinou que o alto risco eu preciso fazer terapia combinada. Então, como que eu vou combinar? Eu vou combinar ou com métodos térmicos ou com métodos mecânicos. O método térmico eu tenho 2 tipos. Eu tenho o método de contato e o método de não contato. O método de contato são os Ritter probes, o eletrocautério, que a gente usa corrente geralmente monopolar, corrente elétrica. Essas sondas, elas primeiro fazem uma compressão no local, né, usam o contato, faz um tamponamento, depois elas geram um calor
E esse calor depositado pela corrente elétrica vai coagular os vasos sanguíneos. E é a fisiopatologia, como que a gente consegue a coagulação nesses métodos. Já os métodos térmicos sem contato, que é o famoso argonplasma, plasma de argônio, é um método sem contato, que a gente precisa deixar um probe, que a gente passa pelo endoscópio. Esse probe, ele libera um gás argônio, é um gás ionizado, que transmite corrente elétrica. Essa corrente elétrica é transmitida pro tecido e gera um edema, coagulação de proteínas, vasoconstrição e indiretamente ativa a cascata de coagulação. Para o argônio funcionar, ele precisa de um tecido viável. O tecido viável é o que conduz essa carga ionizada do argônio. Então, isso limita a lesão em profundidade. Então, uma lesão, ele faz a coagulação mais superficial. É bom porque evita perfurações, que é um método bem difundido. Além dos métodos térmicos, a gente tem os métodos mecânicos, que também são altamente difundidos, altamente utilizados e também muito terapêuticos, muito resolutivos. Então, o primeiro dos métodos mecânicos mais utilizado é o famoso também clipe hemostático. O clipe que a gente mais usa é o TTS. TTS é Through the Scope, é o clipe que você passa pelo canal de biópsia, ele vem já acoplado e você consegue biopsiar, tem disponível várias marcas, biopsiar não, desculpa, você consegue colocar na lesão e estancar esse sangramento. Nos guidelines, eles chamam a atenção, eu coloquei esse slide aqui agora, porque eu tenho algumas úlceras, alguns pacientes com hemorragia não varicosa que têm um pior desfecho. E a ESD chama a atenção, porque além da classificação de Forrest, a gente fica com uma orelhinha em pé nos pacientes que têm uma chance de ter um pior desfecho. Quais são esses pacientes? Uma úlcera grande, maior do que 20 milímetros, uma úlcera maior do que 2 centímetros. Se tiver um vaso visível maior do que 2 milímetros, é um vaso calibroso, tem chance de pior desfecho. Se for uma úlcera em território vascular de risco, quais são os territórios de risco aqui nessa imagem? Os riscos garantem a gastroduodenal, que é a parede posterior do bulbo duodenal, que é irrigada pela gastroduodenal, vê que é uma artéria que é ramo direta da artéria celíaca, é volumosa, então pode ter hemorragias desastrosas, vamos dizer assim. E os ramos da artéria gástrica esquerda, que fica ali na pequena curvatura do corpo gástrico. E se ela for também uma úlcera muito profunda, terebrante ou fibrótica. Então, são pacientes de alto risco, vamos dizer assim, pior desfecho. Nesses pacientes, a ESG recomenda que seja usado de preferência os métodos mecânicos, os clips. E se você tiver disponível uma outra entidade clipe, que são os clips OTS, que são os clips over the scope, esses seriam a preferência. Por quê? Porque são clips que você acopla no endoscópio como se fosse um cap de ligadura, eles são clips mais amplos, eles pegam mais tecido, eles pegam mais profundamente do que os clips TTS, Through the Scope. Nós temos 2 clipes disponíveis, o Padlock americano e o Ovesco OTS, que é alemão. São simples de aplicação, como se fosse um sistema de ligadura, vocês estão vendo que acopla externamente ao endoscópio. Eu não uso o canal de biópsia, o canal interno. Por isso que é over the scope. Então, esses clips over the scope, se a gente tiver disponível, seria uma opção boa nessas pacientes que têm um risco maior de pior desfecho. Outros métodos endoscópicos nós temos a ligadura elástica. A ligadura elástica
É um método simples, amplamente difundido, que você também acopla o endoscópio, um cap de ligadura e vai soltando com o dispositivo. Ele é mais usado na hemorragia varicosa, mas você pode usar em alguns casos de hemorragia não varicosa. Os mais estudados são nas lesões tipo de Lafoix, que você pode usar o cap de ligadura e também outros térmicos, outros métodos, principalmente mecânico. O que mais a gente tem para conter esse sangramento? Então, nós temos também os métodos, os sprays hemostáticos, que são hemosprays, são os sprays que a gente também passa pelo canal de biópsia, como se fosse uma pistola. Esse é o hemospray, que é um pó inorgânico também americano. Temos outros no mercado, que é o endoclot, que é um pó absorvível, o spray é um inorgânico. Como que esses pós funcionam? Esses pós você joga com no auxílio desses dispositivos, você coloca, você joga no sangramento ativo e eles fazem uma camada de barreira. Eles absorvem a água do sangramento ativo e gera uma adesividade. Eu vou deixar a chave aqui pendurada. Dani, tá aberto. Aí gera uma adesividade, formando uma barreira de contenção. Barreira de contenção formando tipo um polímero, e com esse polímero vai cessar o sangramento e vai estimular naturalmente a cascata de coagulação. Não é um ativador específico da cascata de coagulação. Ele faz um método de barreira e com isso contém o sangramento. Então, é um método muito interessante, mas é um método também temporário. É igual o TIPS na hemorragia varicosa. É um método temporário. Ele é amplamente difundido e ele dura 72 horas, 48 a 72 horas. Se o paciente evoluir, a gente precisa fazer um segundo método. Em relação ao second look, o que é esse second look? Second look é uma endoscopia que a gente programada para reavaliar aquela lesão da primeira endoscopia. Esse second look geralmente são feitos depois de 24 horas, não são recomendados de rotina, isso é interessante, isso é importante, então eu não vou fazer, que antigamente todo paciente de alto risco a gente fazia second look. Agora não é recomendado de rotina, é reservado para casos selecionados. Quem vai decidir? O endoscopista. Se ele não conseguiu fazer uma terapêutica adequada, se ele viu que são aqueles casos mais de 2 centímetros, vaso maior do que 2 milímetros, território gastrodenal, gástrica esquerda, uma úlcera cerebrante, casos que ele acha que vai evoluir para pior prognóstico, ele tem autonomia de fazer o second look. Não é obrigatório. Como que a gente vai caracterizar, então, se o paciente está com sangramento, ressangramento ou não? Então, eu fiz a terapêutica, fiz uma terapêutica bem sucedida, independente de qual método que eu escolhi. E se o paciente evoluir com hematêmese depois dessa primeira endoscopia, se o paciente evoluir com taquicardia ou hipotensão após ele já ter atingido a estabilidade hemodinâmica, se o paciente apresentar novo episódio de melena, nova enterorragia após normalização da coloração fecal, ou se ele tiver queda maior ou igual a 2 gramas por decilitro no HB, depois que ele já tiver uma hemoglobina estável. Esse paciente é o paciente que ressangrou. E aí? O que nós vamos fazer nesse paciente que eu já fiz a terapêutica, eu escolhi a melhor técnica, eu fiz uma terapêutica que eu considerei adequada para o momento, não precisei fazer second look, mas ele ressangrou. O que é a orientação? Desculpa que não está tão nítido. Então, no paciente ressangrado, a gente precisa, por obrigação, repetir a endoscopia e repetir a hemostasia. Essa hemostasia, a ESG, ela recomenda, se você tiver disponível o clipe, a terapia mecânica seria a melhor opção nesses casos. Se tiver só o TTS, tudo bem. Se você tiver o OTS, o over the scope, é melhor ainda. Então, tem melhores resultados. Isso é uma recomendação fraca, mas é uma recomendação, se você tiver disponível, bom. Você pode abrir mão do spray hemostático também, né, para fazer uma terapia de ponte. E se nada disso resolveu, você vai tentar uma
arteriografia e uma embolização transcatéter. Se não conseguir arteriografia com embolização, o paciente é falha terapêutica, ele vai para endoscopia, ou vai para cirurgia. Em relação ao H. pylori, né? H. pylori a gente sabe que está altamente relacionado às úlceras gástricas e duodenais, principalmente as duodenais. A ESG recomenda que na primeira endoscopia, aquela endoscopia de paciente sangrante, você faça a biópsia, faça o teste. Se o teste vier positivo, você proceda para a erradicação do H. pylori. Por quê? Porque previne a recorrência da hemorragia, diminui as taxas de rehospitalização. Então, é indicado, eles são incisivos nessa recomendação. Se o teste estiver negativo, depois de 4 semanas, é orientado fazer nova endoscopia para avaliar se esse paciente tem H. pylori ou não e fazer a erradicação. Então, finalizando, resumindo, eu coloquei aqui o resumo da ESG, é bem rapidinho, não vou tomar o tempo de vocês. No paciente de alto risco, quais são os pacientes de alto risco? Forrest 1A, sangramento em jato. Forrest 1B, sangramento em porejamento. Forrest 2A, o vaso visível. O que você vai fazer? Terapêutica endoscópica. A terapêutica endoscópica combinada, adrenalina e uma terapia secundária, ou térmica ou mecânica, que a gente comentou ao longo da aula. Se o paciente tiver o Forrest 2A, quer dizer que ele não está sangrando no momento, a gente pode não fazer a terapêutica com adrenalina e fazer simplesmente a monoterapia ou com térmica ou mecânica. Depois, eu tenho por obrigação manter o IBP desse paciente, dose dobrada, por 72 horas. Posso começar um líquido claro depois da endoscopia e reavaliar nosso paciente. Lembrar de fazer o teste, eles são incisivos mesmo, teste do H. pylori, e tratar se positivo. Se negativo, repetir a endoscopia com 4 semanas e tratar-se positivo. Nos casos de ressangramento, repetir a endoscopia com terapia hemostática indicada. Se a terapia, em especial a terapia mecânica, TTS ou OTS, se o paciente não tiver sucesso nessa terapêutica, eu vou partir para a embolização por arteriografia. Sem sucesso, vou partir para cirurgia. Nesse segundo quadrinho, ele só colocou uma observação do Forrest 2B, que é o coágulo aderido, que é uma informação importante, que ele sugere que realmente você tente remover o coágulo. Se não remover o coágulo, você vai manter esse paciente como alto risco e fazer uma terapia com IBP, dose otimizada por 72 horas. Então, isso aqui é como que ele faz a remoção do coágulo, eu já falei para vocês, dilui a epinefrina circunferencialmente na base e pega o coágulo com uma alça de polipectomia e remove esse coágulo. E você vai reclassificar essa lesão. Se a lesão for de alto risco, depois da remoção do coágulo, você vai fazer hemostasia. A hemostasia, você pode ser feita de acordo com o Forrest que você reclassificou a lesão, geralmente terapêutica dupla. Mantém o IBP dose dupla, 72 horas, pode também iniciar líquidos claros, testar H. pylori se positivo, repetir o H. pylori com 4 semanas. Se o paciente ressangrar, mesma questão, fazer a terapêutica novamente, se tiver sucesso, embolização ou cirurgia. Já nos pacientes de baixo risco, que é o Forrest 3C, 2C ou 3, 2C é só uma pigmentação e o 3 é a base livre, não tem nenhuma terapêutica endoscópica nesses pacientes, eu posso começar a dieta regular e reduzir a dose do IBP para via oral. Isso é importante, você tira aquele IBP endovenoso e passa para via oral. De novo, você mantém o teste do H. pylori, se positivo, erradica. Se negativo, repete com 4 semanas.
Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fiz um resumo do guideline, espero que tenham aproveitado, que tenham gostado. A gente preparou para vocês alguns casos clínicos para elucidar aí o aprendizado da aula. Eu vou deixar a palavra com o Sandro, que é nós temos 3 residentes do SET de endoscopia do HGG, que é uma honra fazer parte aqui junto com os preceptores, né, do SET, que é o Centro de Treinamento de Endoscopia aqui de Goiás. Ano que vem nós vamos ter a residência de endoscopia, que é outro fato, assim, importante que a gente adquiriu aí com esforço. E nós temos 3 residentes atuais, o Sandro, a Fanny e a Franceli, e aí eu vou passar a palavra para o Sandro para ele começar o primeiro caso clínico, ou se alguém tiver algum questionamento, eu estou à disposição. Sandro. Ou se a doutora Daniela Milhome quiser falar alguma coisa. Para apresentar a doutora Daniela também, que eu não apresentei anteriormente, né? Ela estava em uma urgência, acabou de chegar. Gente, cheguei do hospital, me desculpem. Tinha avisado a Mirella e estava chegando com o computador na mão, assim, escutando a aula. E assim, antes do Sandro iniciar, eu só queria reforçar as palavras da Mirella, que é uma alegria muito grande para nós aqui de Goiás, conseguir realmente credenciar um SET. Eu queria apresentar os meninos, o Sandro, queria até pedir para eles abrirem a câmera, a Franceli e a Fanny, e sejam muito bem-vindos aí no mundo da endoscopia, contem com a gente. Obrigado, doutora Daniela. Eu vou apresentar a senhora, né, para quem não conhece, doutora Daniela, médica endoscopista, cirurgiã também, escritora do Endoscopia Terapêutica, uma das colaboradoras, endoscopista do HGG, endoscopista do IAD, mestre em Ciências da Saúde pelo UFG, doutoranda, chefe do nosso centro de treinamento do HGG, primeira tesoureira da SOBED Seccional Goiás, segunda tesoureira da SOBED Nacional, presidente da SOBED Mulher, do núcleo SOBED Mulher, e estamos aí para discutir os casos, e as perguntas vão ser para as duas, né? Para elas discutirem os casos, a gente só apresenta e elas comentam, a doutora Mirella e a doutora Daniela. Na verdade, acho que fica proveitoso o microfone ficar aberto. Quem quiser opinar, porque são casos do dia a dia, são casos que foram coletados aí nas urgências dos hospitais. Então, alguns que a gente conseguiu ter, assim, imagens boas para mostrar, né? Porque quando a gente está vivendo uma urgência, a última preocupação é fazer um filme bonito, enfim, a primeira é resolver o problema do paciente, mas a gente garimpou os casos aí. Sim. E eu sou o Sandro, em seguida quem vai apresentar o caso é a doutora Franceli e, por último, a doutora Fanny, que nós somos os 3 residentes do SET HGG. E as doutoras vão comentar os casos e quem tiver perguntas podem perguntar para elas. Elas vão responder aqui para a gente. Então, vamos lá, os nossos casos de hemorragia digestiva não varicose, os nossos casos clínicos. Caso clínico 1. Paciente do sexo masculino, 53 anos, sem comorbidades conhecidas, relatava etilismo social, nega tabagismo, apresentou uma hematêmese volumosa e foi admitido com estabilidade hemodinâmica, com um PA de 95/60, uma frequência mais aumentada de 105, e no exame laboratorial o HB dele veio de 6,8. E aí a gente já pergunta, o paciente chegou instável, com sangramento, hematêmese. Qual que é a primeira conduta? Doutora Mirella acabou de responder para a gente, né? Quer responder, doutora? A gente tem que fazer? Bom, vamos ler as alternativas. Intubação orotraqueal, endoscopia nas primeiras 6 horas, transfusão de concentrado de hemácias, como o paciente está com hemoglobina menor que 7, reposição volêmica com cristalóides ou passagem de sonda nasogástrica. Alguém quer fazer algum questionamento ou posso dar a resposta? Acredito que eu vou dar a resposta.
Então, paciente instável, a primeiro slide da aula, paciente instável, não tem questionamento, reposição volêmica com cristalóides, é a resposta correta. Você vai precisar transfundir, ele está com critérios de transfusão, mas antes eu preciso estabilizar o paciente, isso é uma coisa que eu queria que ficasse assim na cabecinha de todo mundo, manter a estabilidade hemodinâmica do paciente. Não adianta você chegar ao paciente, você pedir uma endoscopia, você sair desesperado direto no serviço de endoscopia, sem ao menos pedir um hemograma, sem ao menos ver se o paciente está estável. Então, cristalóide seria a melhor opção. Melhor opção, e foi o que foi feito. Reposição, o paciente foi submetido à reposição volêmica com cristalóides, ficou estável hemodinamicamente, recebeu 2 concentrados de hemácias, porque, como a senhora falou, hemoglobina menor que 7, e o paciente foi hemotransfundido, igual à programação, e foi feita uma abordagem precoce para ele com endoscopia nas primeiras 24 horas. E essa é a imagem que a gente tem da endoscopia desse paciente. Tem uma lesãozinha ali, sangrando, aí joga um pouquinho de aguinha, sangra de novo, sangra mais uma vez, lava. Muito bonitinha essa lesão, né? Minúscula, né? Linda essa imagem. Linda. Minúsculo e com baita com sangramento. Um baita de uma instabilidade no paciente, né? O paciente sem comorbidades. E aí, Gente, chefe quem quiser Dani, abrir o que microfone, lesão fique que à é? vontade. E aí? Alguém quer votar E aí, nessas lesões? O Alguém que, quer que vocês votar? acham que é essa lesão? De Lafoix, Malurivaz? né? Aê! Alguém Isso resolveu se aí. manifestar, né, De Fernando? Fernando, Lafoix. Fernando. De Lafoix, de Lafoix, Lafoix. boa noite a todos, né? De Lafoix não só pelo aspecto, mas também até para você raciocinando os demais itens. Né? A lesão de Mallory-Weiss, que se dá na transição esôfago-gástrica, a ectasia vascular antral, que se dá no antro, né? E está parecendo ser na transição aí, né? Parece que é o corpo, né? E aí a Tá lesão no aguda finalzinho do corpo. e a lesão aguda de mucosa gástrica, que sempre a gente tem sempre a esperança de não dar uma estabilidade hemodinâmica, não chega a esse ponto, né? E também são lesões mais rasas, sem vasos visíveis e sem uma manifestação sangrante pulsátil, né? Você vê que perfeito, apesar, Fernando. assim, um ponto minúsculo, né, milimétrico, com sangramento, como o Fernando Incrível. falou, um sangramento ativo, arterial e Arterial, né? pulsátil. O vídeo não deixa isso muito claro, que ele fica fragmentando a imagem, mas... Por causa do tamanho, né? Interessante, né? Isso é raro. Demais. As lesões de Lafoix são originárias de uma dilatação vascular arterial aberrante, geralmente de 1 a 3 milímetros, de um vasinho ali da submucosa e sem repercussões na mucosa do órgão, geralmente. E aí a gente tem o que para fazer de conduta para esses pacientes. A doutora Mirella também já começou a falar, alguém quer dar uma resposta? Dá para a gente fazer ligadura elástica, clipe hemostático, coagular essa lesão com plasma de argônio, ou todas as anteriores, algumas outras opções. Eu acho que a gente pode abrir de novo. E aí, o que vocês fariam se vocês estivessem fazendo exame nesse paciente? Qual seria a primeira opção de vocês? Fernando, de novo? Acho que, Fernando, fala aí, Fernando. Nossa, principalmente por ser uma origem arterial, né? Eu iria de duplo, né? Eu iria do hemostático com um mecânico, né? Eu faria injeção e um clipe. Eu faria combinado. cadê, ó? Não, tem muita gente aqui que a gente pode pedir para se voluntariar de forma forçada, ó. Doutora Coitada, Américo, Dani. Ariadne, tô passando os nomes aqui, ó. Não, Dani, deixa o povo se manifestar. Livre espontânea pressão. Livre espontânea pressão. Não, mas é Márcio, Xadu, Samuel, Maíra, assim, Do dia a dia, nossa. na verdade, essa, sim, é uma
causa de HDA não varicosa, mais rara. Aqui, ó, a Gabi se manifestou no chat, clipe. E querem passar já, que tem mais outros 2 casos, ou alguém mais quer se manifestar? Eu acho que o Fernando falou uma coisa interessante, Dani. Ele faria terapia combinada. Combinada por quê? Porque ele está sangrando. Então, é um sangramento em jato um ar. Então, as diretrizes falam, a terapêutica é combinada. De preferência, pode fazer a adrenalina, ou você pode... E é mandatório você fazer a segunda terapêutica. Ou o clipe, ou qualquer outro método, né? Na verdade, qualquer uma das opções. A resposta, assim, você pode usar o que você tem na mão para o Dielafuar. Como não é uma lesão muito... É rara, né, gente? Isso não é frequente, não é prevalente. As evidências são... apesar de, atualmente, as evidências favorecerem a hemostasia mecânica, ou clipe, ou mesmo uma ligadura elástica, para esse tipo de lesão de Lafoire, você pode tratar com argônio se você tem disponível também. É considerado um tratamento correto, é aceitável, é bem tranquilo. E uma outra opção que pode ser feita, e que é muito interessante nessas lesões, é tratar underwater também, tratar embaixo d'água. Então, você pode usar ligadura, você pode usar um clipe, você pode usar argônio, você pode fazer o tratamento underwater, combinado. E quem tem experiência com um procedimento underwater, a água facilita muito, você identifica com muita clareza o ponto de sangramento. Então, é uma situação aí que te dá algumas possibilidades. Agora, qualquer um desses itens seria correto para você abordar essa lesão. Agora, o que o Fernando falou é importante demais. É uma lesão arterial, a gente percebe aquele comportamento arterial de ela for arterial, né? É uma artéria dilatada. E a gente tende a ir para o lado mecânico mesmo, ou fazer uma terapia combinada. No caso desse vídeo aqui, foi monoterapia, foi só terapia mecânica. Foi uma monoterapia com clips. Eu não tenho vídeo do primeiro clipe sendo colocado, mas dá para ver que foi bem locado. Talvez até nem tinha muita necessidade do segundo, mas foi bem locado os 2 clipes, parou de sangrar, o paciente evoluiu bem. Todas as anteriores estão corretas. Ele foi submetido à endoscopia, então, com a colocação do clipe hemostático, foi controlado o sangramento, sem novos episódios, sem necessidade de second look, como foi falado na aula. Recebeu alta no 6º PO em acompanhamento ambulatorial especializado. E aí, agora vamos para o caso clínico da doutora Franceli, nosso caso clínico número 2. E eu vou passando aqui para ela, na hora que ela falar, eu vou passando. Boa noite a todos. Então, paciente de 66 anos, sexo masculino, vem tendo episódios recorrentes de melena há 3 semanas, evoluiu com episódio de hematênese de grande volume e foi admitido no hospital terciário. Previamente apresentava hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana e fazia uso de AS clopidogrel há 8 meses já. Devido a um evento coronariano prévio, foi iniciada essa medicação. Apresentava-se com um PA de 11/9 e frequência cardíaca de 92, então estava estável hemodinamicamente, e um HB de 7,2 da admissão. Qual que é a primeira conduta que vocês fariam no primeiro momento desse paciente? Alguém deseja falar? Silêncio, gente. Ninguém está se manifestando. Fernando, de novo, nossa. Fernando. Eu quero falar mais. Só o Fernando que vai interagir com a gente. Eu prometo que é a última vez. Vai, Fernando. O paciente apresentou-se já de uma forma que ele já não tem aquela determinada urgência para você repor, né? Ele já está estável. Passa o slide aí, Franceli, está no caso 2. Sandro. Tem. Aí.
deixar o caso CA boa, o paciente com todos os sinais de estabilidade, só a questão realmente da hemoglobina ali no limite do que a Mirella colocou, né? Do 7, né? Colocou exatamente aí no ponto de corte da hemoglobina de 7. Se repõe, né, Mirella? Cadê as alternativas? Mas Isso, tem pegadinha, Fernanda. tem Esse caso pegadinha. tem pegadinha. Olha só, o Pois paciente, ele tem doença Artéria. arterial Sim, coronariana. sim, ele é coronariopata, Ele é coronariopata. mas Isso, hemodinamicamente é estável, né? Sim, está estável. estável. Coloca as alternativas para ele ver. Eu ficaria na dúvida da questão da transfusão pela hemoglobina, mas a endoscopia está bem prudente fazer em 12 horas, com tranquilidade, pela estabilidade do paciente, né? Fernando, oi, estão me ouvindo? Está. Oi, Perfeito, doutor doutor Américo, sim. Seja bem-vindo. Eu acho que aqui é importante a gente estar vendo o seguinte, embora o paciente esteja estável hemodinamicamente, tudo tranquilo, ele é um cardiopata e está com uma hemoglobina meio limítrofe. Como ele não tem urgência, né, até como você falou que ele está mais estável, acho que seria muito mais prudente você tentar melhorar essa hemoglobina para depois fazer endoscopia. Porque se durante o procedimento endoscópico, às vezes você tiver um sangramento maior, aí você pode ter talvez mais complicações nesse paciente, pela própria cardiopatia isquêmica, toda a questão dele ali associada. Por isso é que eu acho que as duas alternativas se encaixam, né? Você tem a C, você entra com a providência da C, enquanto dentro das 12 horas você vai providenciar a endoscopia em 12 horas. Antes dessas 12 horas você faz a C, posteriormente a B, né? A C se encaixa com a B. Exato. Pode passar, Sandra. Então, aqui realmente as duas realmente não deixa de estar errada, né? Mas a primeira conduta realmente é providenciar a hemotransfusão com HB-alvo maior não do que... deixa de estar certa. Não deixa de estar certa. Com HB-alvo maior do que 10, devido ele a ser cardiopata, o paciente. Em relação à antiagregação plaquetária, como proceder? Lembrando que ele usava AS e clopidogrel há 8 meses. E é uma profilaxia secundária. Secundária, isso. Secundária. E aí? Essa tá fácil. Essa, sim, teve resposta no chat. Acho que o Aguinaldo colocou. Suspende o clopidogrel, mantém o AS. Exatamente. Ótimo, Aguinaldo. Que bom que você está interagindo com a gente. Ótimo. Obrigada. Isso mesmo. Assistiu a aula direitinho. E realmente, assim, o AS já assustou muita gente durante muito tempo. Hoje ele não é suspenso para quase nada. Então, a gente sabe que esse esquema de dupla antiagregação para paciente coronariano é algo da rotina nossa do dia a dia. Eventualmente, esses pacientes podem evoluir aí com sangramento digestivo e, por exemplo, essa situação específica, você pode manter o AS e suspender só o clopidogrel. Uma coisa... Diga, doutor Américo. Não, só reforçando que a Sociedade Norte-Americana de Cardiologia não suspende o AS em momento nenhum, né? Eles falam que mesmo durante a vigência da hemorragia digestiva, num paciente de maior risco, como esse aí, que deve ser mantido o AS. E é exatamente isso, doutora América, que o guideline fala e fica incisivo mesmo, reforça que o paciente que tem doença cardiovascular, cerebrovascular, que está fazendo a profilaxia secundária, não deve suspender o AS, mesmo porque os pacientes que suspenderam, eles tiveram maiores eventos adversos, aumento de AM, aumento de AVC, e não alterou o ressangramento da úlcera. Então, realmente não é indicado suspender o AS. Isso é até importante ser enfatizado,
Porque é muito comum, quando o paciente vai fazer um exame endoscópico, uma colonoscopia, etc., pedir de rotina que suspenda o AS. Isso tem que ser revisto muitas das vezes, né? Porque o risco do evento tromboembólico, ele é muito superior ao risco do sangramento, mesmo por uso da antiagregação plaquetária. E, apesar de não ser exatamente um conceito novo, os guidelines, né, assim, doutor Américo, eles têm reforçado isso de forma, assim, muito forte nos últimos anos, que a gente não suspende a AS para quase nada, assim, só... vídeo, né? Vídeo. Volta lá Vai lá, rapidinho, Fran. Sandra. Volta no outro slide, que é importante saber, é que se o paciente está fazendo uma profilaxia secundária, né, doença arterial coronariana com dupla de agregação, você vai realmente suspender o AS, ou manter o AS, suspender o clopidogrel, e depois de 5 dias tem que retornar com a medicação. Você pode retornar com clopidogrel, no guideline está escrito isso, e recomendar que seja feita uma avaliação com a cardiologia, se realmente esse custo-benefício vai manter a dupla antiagregação ou não. E eu queria chamar a atenção só para esse tempo de retorno da dupla antiagregação, que isso é uma coisa que, pela primeira vez na história da humanidade, assim, as diretrizes trazem quanto tempo você deve manter suspenso, porque isso ficava a critério. Aberto, né? Os guidelines anteriores era uma informação completamente aberta. Tinha quem mantinha 48, 72 horas, uma semana, enfim, não existia uma recomendação nesse sentido. Isso orienta demais, assim, as equipes que lidam com hemorragia digestiva. Então, trazer o tempo de interrupção é bom demais. Tem tempo de interrupção seguro. Posso acrescentar aí uma Manda coisinha? ver. Claro. Aproveitando esses casos que a gente, independente da hemorragia ou não, esse contexto de você ter que fazer o IBP para o paciente coronariopata em uso de clopidogrel, a gente ter cuidado em saber qual IBP ser selecionado. Principalmente nos Estados Unidos já foi proibido a interação do clopidogrel com omeprazol e esomeprazol, principalmente, porque ele diminui a ação do clopidogrel e tem mais efeitos trombogênicos. Então, é só um adendozinho, né? Aproveitando o ensejo aí, que é bom a gente atender esse contexto e evitar esomeprazol e omeprazol. Eles usam omeprazol na urgência não tem jeito, né? Endovenoso é o que temos, e também o paciente vai estar sem clopidogrel, tudo bem. Eu estou falando isso na alta, dia a dia, né? Do retornar o porque clopidogrel. assim, Porque de alta, geralmente, nós vamos deixar ele com IBP para casa, né? Isso aí que o Fernando falou é importante demais, e mesmo na rotina, o paciente está lá em profilaxia secundária, vai no teu consultório fazendo dupla antiagregação. Omeprazol e IESO, eles interferem na mesma via metabólica do clopidogrel. A enzima. Eu decorei, Fernando, grudou na minha cabeça e nunca mais saiu. É a CYP2C19. O que decora e não saiu é porque aprendeu. Eu decorei. Mas eles têm a mesma via enzimática de metabolização e eles atrapalham o clopidogrel. Eles interferem na metabolização do clopidogrel. Então, o Fernando falou uma frase... Só dar uma adenda aqui, Fernando, você falou uma frase importante, que eu até tirei um slide que tinha, mas eu acho importante. Esse paciente vai manter o AS clopidogrel e vai fazer o inibidor de bomba no futuro aí, vai fazer o uso contínuo. Isso está na recomendação. Então, o paciente usa de AS. Profilaxia secundária, sangrou, vai fazer o IBP em conjunto, aí sim vale a pena a gente tomar esse cuidado de evitar o omeprazol, esomeprazol e tentar os outros IBPs. Isso é importante. Bacana. Pode passar. Aqui, mostrando a endoscopia desse paciente, no nosso caso. Mostrando uma úlcera na parede posterior do corpo gástrico, com um vaso visível. Close no... A classificação endoscópica da úlcera. Fernando e doutor Américo, close no coto vascular. Deus me livre. Né? Quando o paciente chega estável, a situação é essa.
que a gente fala lindo, né? Olha que lindo. Pior que Nossa, vem ver que coisa linda. Vem ver que Gostou, lindo. fica para você, Fernando. anestesista não gosta, né? E E aí? aí, gente, Você, né? classificação da úlcera. Bate-papo, alguém apareceu? Alguém fala? Pode falar no bate-papo que a gente comenta aqui. Acho que essa é a questão mais fácil dos nossos questionários. O pessoal tá... Quer dizer, para ninguém errar. Isso é Então, igual André meia acerta, né? fácil, gente. É igual Então, meia André acerta, fácil. né, A Dani? meia tá gritando lá na sua cara e tem aquela pressão. Aí se você Até o André acerta, né, Dani? Não, nem tanto. Não precisamos chegar a tanto, né? Se... Vai, Fanny, vai, Fran, né? Ou a gente vai falar. Tem um vaso visível, né? Vamos, ninguém quer comentar, eu estou comentando. O úlcera. forte já mata, né? O forte já mata, né? Então, é uma úlcera com vaso visível sem sangramento ativo, 2A. A única opção 2A é o Saquita 1. Então, já até nos ajudou. Questão A. Segue. Pode ser. Agora, deixa eu chamar a atenção um negócio que a Dani falou e às vezes passa despercebido pelos participantes. Olha o tamanho deste vaso visível. Esse vaso visível, ele entra no critério de gravidade, esses critérios estendidos, que são bem delimitados pela ESG agora em 2021. Vaso visível maior do que 2 milímetros é um pior prognóstico, é um pior desfecho. Se você puder prestar atenção e fazer uma terapêutica um pouco mais eficaz, eficiente, ali seria adequado. Ixi, estou dando spoiler. Estou falando. Mas é importante. Não é uma úlcera tão pequena e tem um cotão vascular, né? Bem Parede maior do que posterior de 2 corpo gástrico. Todas estão corretas. Não, mas já pode comentar, né? A questão. Pode comentar. Gente, assim, ó. Realmente a alternativa é A e C estão corretas. Aí depois de você cuidar, você tem uma conduta expectante com o IBP também. Mas é interessante, assim, talvez uma grande novidade aí dessa atualização da diretriz foi falar da possibilidade de monoterapia para essa situação em especial, Forte 2A. Então, como a Mirella falou, os estudos não mostraram benefício de terapia dupla em relação à monoterapia, mas esse caso também tem essas particularidades que a Mirella mostrou. Não dá para fazer qualquer monoterapia aqui. Então, tem que ser uma monoterapia voltada para os estigmas de sangramento aí que essa úlcera apresenta. No caso, nesse coto vascular. Não foi tão fácil assim. Corpo... Nossa, que tenso. É porção média de corpo, é meio que transição entre grande curvatura e parede posterior, você abre o clipe e fica meio sem local. Interessante, assim, que a úlcera está às 5 horas, o seu acessório sai às 7, então, vocês viram que, assim, precisou de fazer manobrinha, Não foi fácil. Não foi tão confortável, assim, não era aquela coisa, tá facinho. E com a pressão do coto vascular também, né, gente? Porque... aí uma pergunta, porque a opção nesse caso foi fazer uma hemostasia mecânica de cara. A gente trouxe isso aqui porque primeiro a gente fez a hemostasia mecânica. Mas e aí? Por causa desse coto vascular, isso foi, lógico, antes do guideline sair e tudo, mas era um coto vascular que chamava muita atenção. Então, foi optado por a gente tentar controlar esse coto vascular, antes de pensar em terapia dupla, ou de manter só a monoterapia. Alguém faria diferente? Faria escleroterapia antes? Fazia algum outro método? Porque
Bom, depois da onça morta, é fácil você botar o pé na cabeça e tirar uma foto, mas para a gente até discutir, né? Uma úlcera feiosa dessa aparece aí. Dani, Oh. eu tenho muito medo desses vasos assim, né? Todo Eu mundo, fico, Não faz mal injetar, né? todo eu mundo. fico com muito receio, por exemplo, da gente chegar com um clipe, às vezes até porque o clipe, na pegada dele, às vezes pode até romper o vaso Raspar, e né? sangrar. Eu me sinto mais confortável num caso grave desse, às vezes vir com um pouco de solução com adrenalina, infiltrar, né? E depois, na sequência, clipar o vaso, né? Porque pelo menos você faz uma certa hemostasia mecânica que, pelo menos assim, mesmo que ela não venha funcionar, pelo menos dá uma tranquilidade para a gente na endoscopia, né? Quer falar, Fernando? Não. Porque, assim, essa é uma dúvida. Vou falar assim, eu sei que experiência pessoal não é, vamos dizer, evidência, mas via de regra, eu costumo injetar em todo mundo antes. Só que eu amarelei nessa úlcera. Eu falei, gente, eu não sei. Não sei se eu escutei uma voz da intuição, não me lembro exatamente de todos os detalhes, todas as circunstâncias no momento do exame, que tem isso também, mas esse ponto vascular, eu falei, olha, vou tentar controlar isso aqui. Porque também já aconteceu da gente injetar e remover um coágulo, fazer alguma coisa, e a danada começar a sangrar, né? Assim, Não, o fato de você injetar não quer dizer que vai estabilizar completamente. Né? E, na verdade, era essa bola que eu queria levantar, porque você vê que assim, eu fiz invertido, a agulhinha chegando. Depois você injetou. Dani, eu queria comentar também que eu concordo com o doutor Américo. Se fosse eu lá no meu serviço, eu injetaria primeiro nas margens, fazia aquela hemostasiazinha para proteger esse coto vascular e, lógico, proceder à terapêutica mecânica, que foi a melhor opção. Eu faria isso, para ficar mais tranquila. A TLS da úlcera, né? Protege a via aérea primeiro. Nossa, protege a via aérea dessa, porque se sangrar é uma tragédia. Aí depois você vai ter... Qualquer coisa que destampone esse vaso ou que ele comece a sangrar, ia sangrar, assim, altíssimo volume. E eu não, assim, tal coisa, eu não, porque isso aí já tem um tempo. Acho que talvez uns 2 anos. Foi 2000. Foi antes, né? 2018. A adrenalina vai ter de todo jeito, ou injetável ou em você, né? Você escolhe. Mexeu com hemorragia, tem adrenalina, não tem jeito. E esse paciente, ele estava estável mesmo. Eu não me recordo se essa endoscopia... Não, essa endoscopia não foi feita num contexto, assim, de UTI, com, enfim, paciente grave e tudo. Tanto é que a gente tem as imagens, tem um vídeo. Então, foi feito na sala de endoscopia, lá, esse paciente não estava entubado. Eu não sei o que passou na cabeça, essa que é a verdade. Porque os meninos até perguntaram, eu falei, olha, não lembro. Mas, na verdade, você está de parabéns. Conduziu o caso, resolveu o problema. Na terapia, no guideline atual, você está 100% correta, porque você pode fazer a monoterapia, nesse caso, com mecânica, né, ou térmico. Então, está muito bem conduzido, excelente. Não, e mesmo a terapia dupla, não há necessariamente uma sequência óbvia a ser feita. Você pode fazer um e depois o outro, né? É que, na verdade, o que a gente às vezes acaba fazendo é aquilo que a gente está mais habituado a fazer. Eu sou de uma geração que o que a gente tinha para fazer nesses casos aí era injeção e, às vezes, tentar fazer uma eletrocauterização dela. Clipe, essas coisas vieram depois. E aquele coto estava muito bonitinho ali, né? Às vezes, assim, a gente imaginando que consiga botar um clipe meio na diagonal dele, pegando todo ele, parece ser uma coisa interessante. Às vezes o difícil aí é rotar e colocar o clipe na posição correta, né? É interessante que eu até falei, gente, assim, está ao contrário do que habitualmente a gente faz, que a gente injeta primeiro, até para controlar a úlcera mesmo, que você faz uma vasoconstrição e depois
toma a segunda conduta, seja ela térmica ou mecânica, mas sinceramente, não recordo. Não sei se foi pressão, porque paciente sem via aérea protegida, eu olhava para esse coto e falei, meu Deus, isso aqui sangrar vai ser uma tragédia, mas é assustador, né? Um cotão mesmo. E é um caso interessante, assim, até Daniela, para... Diga. Oi. parabéns aí para você e pelo caso aí. Ô, Márcio. Casaço aí, né? Parabéns pela conduta aí. Mas se também começar a sangrar depois do clipe, aí daria para injetar também adrenalina, né? Também seria possível também de controlar o sangramento, fazer uma sequência também adrenalina. E se você estivesse no spray, você faria? Eita, pergunta difícil, hein, Márcio? Mas você sabe... Se tivesse Se eu tivesse, eu sangrando, faria. Márcio. Olha, se tivesse, eu pelo faria. custo. Não, se a gente tivesse, né? Porque, hemospray é hemostasia variz, né? Que é um sangramento de altíssima pressão. Aham, Mas hemostasia de variz esofágica. Tem isso. um trial sensacional, Ó, mostrando Márcio, o eu sangramento. botaria o M-Spray com um clipe, com alguma outra coisa. Isso, isso. Eu O ficaria M-Spray te porque daria tem muito segurança total. receoso em Eu acho fazer Com o que show. M-Spray, eu iria de cara com o clipe, e já com ele na mão, já qualquer coisa, eu jogo o M-Spray e jogo por segundo louco depois, né? Você faria no segundo momento. Mas o M-Spray é Eu uma acho que o segurança a hemo-spray mais, né? é para desespero, né, Márcio? Se tiver Para sangramento sangrando, ativo. sangramento Chat. ativo, Isso. aí A você dificuldade de achar o faria, ponto, né? se você não Fica na retaguarda. conseguisse resolver o sangramento, igual assim a Dani resolveu perfeitamente, não conseguisse resolver, o coto estourar, sangrasse, mesmo com adrenalina, Nossa. se não conseguisse, aí hemo-spray, ótimo, Hemospray. perfeito. Só que Isso, você tem que fazer o isso, certo, Lucas. verdade. A Perfeito. Gabi até colocou isso aqui, hemospray sem sangramento. Colocou aqui no chat. Acho que a gente pode seguir. Então, vamos seguir para os casos agora um pouco mais trágicos. Eu acho que não tem nem pergunta nos próximos dois. Eu vou falar o próximo, que a gente tem fotos, na verdade, e depois o vídeo de hoje, a doutora Mirella apresenta o caso dela de hoje. Esse outro caso também foi um paciente, 55 anos, sexo masculino. Ele iniciou um quadro de hemorragia digestiva alta, com hematêmesis, melena, há 8 dias, foi hemotransfundido na origem, foi para o hospital terciário, tinha como comorbidades hérnia de disco, era cadeirante, tinha uso crônico de anti-inflamatório e tinha hipertensão, usava losartana. Ex-etilista, parou há 15 anos, e essa foi a lesão da primeira endoscopia dele. Quer falar alguma coisa dessa lesão, doutora Mirella, antes de eu passar para a segunda endoscopia? Bom, esse paciente deu entrada com essa hemorragia digestiva grave, né? Foi hemotransfundido, estabilizou e foi para endoscopia. Você vê que na entrada do aparelho não tem sangue, não tem coágulo nem nada. É uma úlcera com um coto vascular parecido esse do seu caso aí, Dani. Um coto vascular grande, maior do que 2 milímetros, uma úlcera volumosa também, né? Pequena curvatura. E não estava sangrando, tudo bem, não estava sangrando, o que eu resolvi fazer? Isso daí foi nosso lá do hospital. Nossa, é uma cratera, né? Cratera, violenta. Aí vou seguir porque a gente já discutiu um caso semelhante, aí eu fiz a injeção nas bases, direitinho da adrenalina, aí eu falei, no GOL, né, nós só temos disponível o método térmico, vou partir para o método térmico, pronto. Fiz isso que já estava com adrenalina, direitinho, a dose preconizada. A hora que eu cheguei com argônio para tentar resolver este sangramento, o vaso estourou. Olha aí o desastre ocorrido. Não tanto de sangue, coagulou, emergência, desespero na sala, entuba paciente, protege via aérea. E aí foi esse o desastre ocorrido.
O que eu tenho para comentar é isso. Aí, o que acontece? Eu vou seguir para a gente não ficar, se alguém quiser questionar alguma coisa. Então, depois que a úlcera realmente sangrou, a gente não conseguiu conter esse sangramento, eu protegi via aérea, levei ele para UTI. Ah, não, esse é o segundo caso, né, Sandra? Esse é o segundo? É o segundo, Não, esse é o segundo exame. endoscopia dele. É, Naquela isso. primeira endoscopia, levou ele para UTI, estabilizou o paciente lá e hemotransfundiu, e no dia seguinte foi refeito o exame dele, o exame de endoscopia. E essas são as fotos do segundo exame dele. Exatamente. Então, estabilizou, ele parou de sangrar espontaneamente e a gente fez o second look. Second look tá lá, ó a lesão. Vaso, cotão, mesmo jeito, uma úlcera grande. Eu deixei a equipe cirúrgica, assim, a postos, né? Porque lá no serviço não tem hemoclip, infelizmente não tem disponibilização do hemoclip e não tem arteriografia com embolização. Então, deixei a equipe cirúrgica a postos. E tentei fazer novamente adrenalina e tentei fazer o argônio, mas, de novo, sem sucesso. Segunda endoscopia, sem sucesso. O que a gente faz, então? E o paciente teve uma PCR na sala, né, nessa segunda. Não, sangrou, estava instável, ele chegou a fazer o PCR. Não, Ele chegou a fazer uma parada. Nesse momento, assim, vivendo o que a gente já viveu também. A hora que vocês falaram... São casos do dia a dia. São casos que difíceis. Difíceis, né? E, assim, não é todo hospital que tem todo... Seria excelente se você tivesse o hemospray, o clipe, OTS, TTS, tudo bonitinho, ligadura, mas não é assim que funciona a prática clínica. Não é todos os hospitais que têm todos os métodos. Então, a gente trabalha com o que a gente tem. E, às vezes, nós vamos passar uns desafios Mirela, nesses casos aí, qual que é o seu setup do argônio? O argônio? Eu faço sempre adrenalina. Eu faço sempre... O setup do argônio, qual que é a sua configuração? Qual que é a potência e o fluxo? Eu coloco geralmente a potência de 40 watts, 25 a 30 watts, nesse caso que eu acho que eu usei 30, e um fluxo de 2,5. A gente podia, né, no estômago, aumentar para 40 watts, sem problema. O fluxo, geralmente, eu uso de 2,5, 2 a 2,5. Nesse caso, eu usei 2,5. O seu bisturi é o WEM? É o WEM. bisturi, Ele é pulsado ou ele é contínuo? Ele fica pulsando o corte, a coagulação, você sabe? Não, ele é contínuo. Contínuo, né? E no pedal você fica contínuo também no pedal. É o argônio, a gente não fica fazendo aquele... a gente dá toques no argônio, eu tentei no vaso dar toques ali, mas como o vaso era profundo, ele não conseguiu estabilizar. Mas quando também a lesão também não é na borda da úlcera, é no fundo da úlcera também, o mais indicado também é o método térmico mesmo, né? Para se fazer, né? Ele não está na borda. Eu acho que seria a melhor indicação do que o clipe nessa situação. Mas esse coto vascular grande... Esse coto é grande. É o que o guideline trouxe agora, né? Coto vascular de risco, né? Lesão de risco. É danado. E vou falar, mesmo isso aí que o Márcio falou, fazer hemostasia mecânica, não é fácil, porque às vezes essas lesões têm fibrose, são duras. Isso. Não é um tecido, São normal, bem complicados. Assim, muito inflamado. O fluxo, assim, eu uso geralmente quando eu faço o argônio, eu faço 70 watts e 2 litros por minuto. E o problema é que às vezes quando você faz um corte, quando você faz o pedal, às vezes você tem que ficar pulsando ele. Quando o seu bisturi não é aquele que você tem, porque de endoscopia, ele não é um fluxo contínuo, ele fica oscilando, justamente para não explodir o vaso, né? Que às vezes ele pode, quando você faz ele contínuo, o vaso pode explodir. Pode acontecer de explodir o vaso. Então, por isso que você tem que fazer ele meio que como se fosse pisando no pedal. Mas os mais modernos agora da WEM, eles fazem isso automático. Você pisa no pedal, eles têm ele fica oscilando, aumentando e diminuindo, para não explodir o vaso. Eles têm a corrente pulsada mesmo. Pulsada. Agora, você usa 70 watts, Márcio? Uso. 70 e 2 litros por minuto. 70, assim,
Eu uso menos um pouco no estômago, vou te falar, eu sou mais frouxa no estômago, assim, mesmo sendo antro. E Eu fica uso tranquilo, e cinquentinha. vai bem. Eu uso cinquentinha com 2 litros. E vai bem os 70 watts ali. E dá uma queimadinha boa. Mas vai bem. Os 70 watts, 2 O litros. Márcio, Eu uso menos também. Isso, Eu mas uso nesses menos. casos aí, sim, tem que se ponderar, porque um vazão desse é de respeito, né? porque talvez exista uma diferença entre a função de hemostática e a função da indução da fibrose, que é o que o Márcio corriqueiramente usa, que é para fazer a diminuição da boca anastomótica de um bypass, né? Isso. Então, Mas às seria vezes nesse a caso. função, a sua intenção em causar fibrose ou estreitamento luminal requer aí uma potência maior, né? Meu exemplo foi para deixar elas seguras, assim, com relação ao que eu uso lá e que não tem problema, que vai tranquilo, vai de boa. Tem 2 comentários no chat. Aqui, ó, um do Tiago. Topografia da gástrica esquerda, essa úlcera, assim, ela é de antro distal, né, Mirella? Bem pertinho do piloro. Então, na verdade, não é. Não é de gástrica esquerda. Eu é que te pergunto, Tiago. Qual Ela é que é a de artéria? bulbo, né? Ela é de bulbo, Ela é parede anterior de pertinho. bulbo. Mas, na verdade, é a gástrica Ela é direita que pega aí. pré-pilórica. Ela é pré-pilórica. É pré-pilórica. A esquerda desce na pequena curvatura, assim, e a direita, enfim, a esquerda irriga a pequena curvatura do corpo todinho, né, até um comecinho do antro, talvez, depende da anatomia, e a direita, que é a ramda hepática, sobe ali nessa região de pequena curvatura ali de antro distal. Mesmo assim, a artéria de alto fluxo de todo jeito, Thiago. Uma saída hepática, a outra é tronco celíaco, né? É brabo. Na verdade, assim, eu acho que você está confundindo os casos, doutora Mirella, aqui. A gente fez tantos. Essa era de primeira porção de duodeno, parede anterior. Então, bom. Essa é a primeira porção do odeno? Desculpa. Também, a gástrica direita pega aí. Mas ela tá mais na vertente superior, então, né? Vertente superior. Pega aí. E um pedacinho de gastroduodenal também, para dar uma emoção. É brabo, viu? E aí, Só tem vaso de alto fluxo aí. Ficou nas salas 2 terapias endoscópicas falhas, foi para cirurgia. Sandro, tem outra pergunta aqui, Sandro, rapidinho. Tem. Tem, ó, se tivesse o cianacrilato, seria uma boa... Seria uma boa opção aí o cianacrilato? Cianacrilato, nos guidelines, você fala que você pode usar, se tiver vaso visível, é uma opção. Se você não tiver outra terapêutica, igual esse caso aqui, se eu tivesse cianacrilato, seria uma opção sim. Eu não vejo dificuldade de fazer o cianacrilato aqui, não. O que você acha? Vou te falar, eu não tenho zero experiência com cianacrilato em úlcera. Só com variz de fundo. Só com varizes, né? Só com sangramento varicoso. No guideline ele fala que você pode usar, mas realmente a gente não tem essa experiência para te falar se vai dar certo ou não. Eu acredito que se você tiver opção, pode ser uma opção. Nesse caso, pode ser uma opção boa. Nesse caso, a gente não tinha nada. Só o argônio era a única coisa que eu tinha disponível e não deu certo. Aí o Sandro vai continuar aí o acontecido. Só um pouquinho, Mirella, esse caso, se tivesse disponibilidade também, talvez fosse uma boa indicação do hemospray naquela urgência do sangramento. Sim. Né? Poxa, aí, ó. Ótima indicação, aí sim. Excelente. Aqui eu estou com sangue. E aí o paciente foi para a cirurgia, né? Pós-estabilização, foi feito a pilorotomia, aberta o duodeno também, foi rafiada a úlcera de segunda porção. Na verdade, ele descreveu como segunda porção duodenal, foi feita a piloroplastia, o paciente foi drenado e evoluiu bem, tendo alta no 11º dia de internação, sem intercorrências lá do gol. Mas foi um caso que o paciente parou na sala, 2 endoscopias falhas, que a gente tinha para fazer, foi feito, e teve que ir para a cirurgia. Casos trágicos que a gente tem também.
Mas teve final feliz, né? E foi assim, 2 falhas terapêuticas, arrumar uma solução para o paciente. Acho que a condução foi perfeita aí, caso grave, né? O paciente parou na sala, caso grave, né? Sangramento de grande volume, muita repercussão hemodinâmica, caso, parabéns, viu? Eu acho que o mais importante nesse caso é justamente a gente saber a limitação do tratamento endoscópico, né? Porque esse é um paciente que, se fosse insistir, talvez com tratamento endoscópico, talvez o desfecho não fosse favorável. Então, assim, é aquela questão, você tentou de novo, não funcionou, aí a necessidade cirúrgica impera, né? E por aí, causa dessa conduta assertiva que vocês conseguiram escrever aí, alta no 11º PO, porque senão... e Isso, esse aí, foi um caso muito, assim, marcante lá no GOL, por isso que eu pedi para os meninos trazerem, né, para discussão, porque é um caso que pode acontecer com qualquer um, e é o que o doutor Américo falou, você tem que saber a hora que a terapia endoscópica já não vai ter benefício para o paciente, e se você esperar uma terceira ou quarta, o paciente vai ter o mesmo desfecho. Eu lembro direitinho que eu estava na UTI, esse paciente sangrando, teve essa parada, a gente resolveu de imediato, chamei a equipe cirúrgica. A equipe cirúrgica olhou, mas o paciente já parou, o que eu vou fazer? Não, o paciente não já parou. O paciente, ele teve uma instabilidade por causa da hipovolemia, resolveu, eu insisti, aí eles resolveram levar para a cirurgia. Às vezes a gente tem que dar uma insistida um pouquinho que os casos se resolvem. Esses cirurgiões... Não queria levar de jeito nenhum, Dani, precisa ver o transtorno. Eu tô de sacanagem, gente, é porque eu sou cirurgiã de formação. Assusta, a hora que a gente chama o cirurgião, ele já vem assim, nossa, já, ainda mais nessa situação, úlcera sangrando, essas úlceras que a endoscopia não consegue tratar, são casos graves, são úlceras profundas, às vezes tamponada por órgão vizinho, é encrenca. Sangramento de grande volume costuma ser... e para exemplificar, a gente tem mais 3 casos. Esse daqui é só para a doutora Mirella comentar o vídeo mesmo. Caso fresquinho de hoje de manhã, né, doutora Mirella? Hoje de manhã, Paciente 7 horas 64 da anos, manhã. 7 horas da manhã, foi admitido lá no GOL diretamente UTI por um Covid-19, com insuficiência respiratória aguda, ou como outros diagnósticos, hemorroidas trombosadas, insuficiência renal aguda, hoje no 16º dia de internação, ex-tabagista, DPO-cítico, está sem antibiótico atual, os exames de hoje, hemoglobina de 7,5, plaqueta de 20.000, plaqueta de 204.000, leuco de 10.600 e deu entrada com 9,2 de HB. Só dar pausa aqui antes de começar. E HB dele nessa internação foi caindo, na verdade. A primeira HB dele da admissão 10,7, caiu para 8, caiu para 6,9, foi transfundido, foi estabilizado o HB, voltou a cair e está usando enoxaparina profilática por conta do Covid e teve melena. E aí foi solicitada a endoscopia dele, que foi realizada hoje pela doutora Mirella às 7 horas da manhã. Eu acho que ela pode comentar o vídeo agora. Que ela... Bom, eu fui chamada nesse caso para fazer essa endoscopia lá nos pacientes direto do Covid, né? São uma ala específica, separada do hospital. Então, eu levei meu endoscópio e minha aparelhagem que eu tinha para endoscopia e me deparei com esse caso. Vocês veem que eu estava lá na segunda porção do adenal, fui voltando bulbo, muito sangue, um sangue vivo. Eu fiz uma retrovisão ali no fundo, vocês veem que tinha um coágulo firmemente aderido. E aí eu fui fazendo a revisão, lavando, e encontrei essa lesão na parede anterior ali do bulbo do adenal. Vocês vão ver, ó. É difícil de fazer, tem que lavar, identificar a lesão. Então, no meio de uma terapêutica, uma endoscopia complicada, eu consegui achar a lesão. Travou. Travou.
Aí dá um pause aí, ô, Sandro, vê se você consegue dar um pause aí nessa lesão. Era essa que eu queria dar pausa e passou. Isso. Antes disso aí um pouquinho. Essa eu já tinha feito adrenalina. Aí. Pronto. Então, isso aí eu me deparei com essa lesão. Vocês estão vendo que é uma lesão, uma úlcera, tem uma lesão ulcerada, com vaso visível, sangrando ativamente. Eu não consegui ver um sangramento em jato, mas um sangramento em porejamento com certeza. Tinha até o desenho do coágulo acompanhando o sangramento inicial. E aí, o que vocês acham? O que Forrest é? O que a gente vai proceder aí nessa endoscopia? Isso aí, sangramento ativo, né? Não dá para ver se é especificamente em jato, mas pelo menos um B aí. Isso. Talvez fosse... saiu. Caiu. Sei lá, Mirela, esse é um caso que vale a pena você injetar vigorosamente ali para ver se faz alguma vasoconstrição, para ver se enxerga alguma coisa. Exatamente. Injeta muito, lava e provavelmente vai ter um cotão lá também. Exatamente, lava, achei a úlcera com muito sacrifício, eu peguei adrenalina, vamos injetar. Nesse ambiente que eu estava, eu só tinha adrenalina nesse momento. Então, a gente, igual eu conversei com você, a gente age com o que a gente tem. Então, fiz adrenalina nas margens da lesão e, com sucesso, o coágulo se desfez e estampou a base da úlcera para a gente dar uma classificaçãozinha nela. Olha, isso aí é a hora que eu cheguei, é o tanto de sangue. Na segunda porção do adenal, esse daí. Aí eu tô passando pelo bulbo, olha, sangue. Cheguei, fiz retrovisão, voltei pro antro, entrei no piloro às cegas, todas as vezes eu estava entrando às cegas, achei a lesão. Ótimo, então a gente estava discutindo, fiz adrenalina nas margens, porque realmente não dava para ver direito, eu tinha certeza que tinha uma lesão grave ali, falei, vamos fazer adrenalina, fiz muita adrenalina, o recomendado é meio a 2 em quadrante, eu fiz uns 2 a 3 em cada quadrante. Ficou brancão. Isso, você está vendo? Você está vendo que ficou brancão, parou de sangrar, e fui fazendo. E aí deu certo, parou de sangrar, estabilizou, mas a gente viu que tem um vaso visível no meio da úlcera. Né? Aí ela já tinha parado o sangramento, ela estabilizou um pouquinho, ótimo, ó, ficou bonito, tá vendo? Ó, parou de sangrar, eu consegui avaliar melhor, essa aqui é a injeção que eu fiz de adrenalina, agora eu já consegui avaliar o antro, então a adrenalina resolveu temporariamente o problema do paciente, era isso que eu queria trazer aqui. Às vezes a gente precisa limpar o leito, tirar o sangramento ativo com essa terapia hemostática para a gente fazer um segundo método. Hoje, infelizmente, eu não consegui fazer o segundo método, vou ter que fazer um second look amanhã, porque eu não consegui levar o argônio, só tinha um argônio, não consegui levar o argônio lá na unidade COVID, então eu estou programando amanhã um second look desse paciente, mas são casos, assim, que a gente lida. Eu queria trazer essa situação individualizada, né? Isso. O doutor Américo falou que ele é do tempo da esclero. Eu também, não existia clipe. Assim, até para fazer ressecção endoscópica não tinha clipe. Você tinha que cuidar muito bem do seu leito e rezar, né? Doutor Américo tem experiência com álcool. E, assim, eu pessoalmente também não tenho muito pouca. Aí, será que... Esse aí é uma coisa que às vezes a gente fazia como a Mirela fez, essa primeira hemostasia, né? E depois você poderia tentar injetar o álcool absoluto, hoje a gente só consegue o álcool 70%, né? Diretamente no coto vascular, né? Sempre com uma ressalva que, às vezes, essa própria injeção pode causar um novo sangramento, né? Isso também pode ser utilizado o etamolim ou glicose 50%, só que a glicose 50% eu acho que ela tem menos ação esclerosante que o álcool, eu prefiro o álcool,
E a desvantagem do etamolim é que você tem que injetar um volume muito pequeno, porque ele tem uma ação esclerosante muito grande. Então, assim, eu gosto de fazer o álcool, porque aí você pode fazer 2 ml tranquilamente dentro desse coto vascular, e ele acaba tendo um efeito de massa junto também, né? Ele comprime um pouquinho isso aí. Agora, isso, hoje, com outros métodos, eu acho que cabe, de repente, fazer outro método. Faria como a Mirella fez, parava o sangramento. Acho que ali ficaria até, por exemplo, se tivesse a disponibilidade de um clipe, ali estava o coto vascular bem fácil para poder clipar, né? Isso. Uhum. Isso mesmo, Dora. Eu também fiz alguns casos com álcool, a gente tinha bons resultados. Na minha formação, usei muito álcool, a gente tinha realmente bons resultados. Porque Boa discussão. boa discussão. E assim, uma coisa é você está num contexto que você tem opções, né? Ah, posso tratar com isso, com aquilo outro. Ah, nem sempre a gente está numa urgência e você tem opções. Às vezes você tem uma, duas no máximo. Então, boa discussão, viu? Eu acho que a grande vantagem do álcool e da adrenalina é que você tem eles em qualquer lugar, né? São métodos baratos aí que a gente pode estar tendo eles à mão em qualquer lugar. Diferente, por exemplo, do argônio, do próprio clipe, do hemospray, que aí é uma coisa que é mais difícil de a gente ter acesso. Ótimo. Pode seguir, Sandra. Agora a gente vai passar para o último caso, que é da doutora Fanny, que também é residente do SED. Bom, boa noite, gente. Eu vou ser mais breve aqui. Enquanto a gente focou em hemorragia, em exemplos de hemorragia ulcerosa, né? De etiologia ulcerosa, vou passar outra aqui. Foi de Laffois, depois a gente falou de úlcera, e o último, né, vai ser outra etiologia, claro, né, já falando que não vai ser úlcera. Bom, paciente de 58 anos, tabagista, hepatopata crônico de etiologia alcoólica, apresentando sangramento digestivo do tipo melena, foi admitido, então, para uma investigação. Apresentava na admissão uma frequência de 67 batimentos por minuto, uma PA de 80/50, com parâmetros laboratoriais com uma HB de 3,9, com leuco de 4.500 e uma plaqueta de 36.000. Paciente cirrótico, né? Esse hemograma aqui bem comum, e esse exame físico também bem comum do paciente cirrótico. Eu não vou falar aquela primeira conduta, que é a mesma, né? Então, esse paciente foi submetido a uma estabilização clínica, um paciente que tinha uma instabilidade hemodinâmica, então ele foi submetido à ressuscitação volêmica, tinha uma HB de 3,9, então esse paciente tem que ser transfundido. Foi realizada, então, endoscopia e teve esse achado endoscópico aí. Esse é o vídeo, né, da lesão endoscópica. Pode passar aí, Sandro. Diferente das outras lesões, essa lesão pode sim levar a um sangramento com repercussões, apesar que às vezes a gente espera não tanto um sangramento importante, mas no caso de um paciente cirrótico descompensado, isso pode levar a um sangramento com essa repercussão aí. Bom, qual que é o diagnóstico, né? Bom, se alguém quiser, eu vou falar as opções. Se alguém quiser se manifestar, pode manifestar, e se não, vou comentar as alternativas. Bom, lesão de Mallory-Weiss, gastropatia da hipertensão portal, gastrite antral hemorrágica e D, ectasia vascular antral, que é a GAPE. Alguém quer falar? Não, ninguém quer falar. Acho que pode seguir, Fanny, que você está facinho, assim. Bom, Até o esse é diagnóstico um quadro. Esse é um quadro clássico, né? Uma imagem bem clássica de Gave, né? Aí o Fernando, claro que participou aqui da nossa discussão. Obrigado, Fernando. É letra D mesmo. Então, aqui,
lesão de Mallory-Weiss não ia ser, né? É uma laceração na região da transição esôfago-gástrica. Gastropatia da hipertensão portal é um tipo de gastropatia congestiva, então não seria nesse caso. Então, a gente considerou, diagnosticou como GAVE, né? Pode passar, Sandra, não tem problema não. Que é uma dilatação de pequenos vasos aí da região antral. Na histologia, a gente tem uma ectasia vascular, além de presença de trombos, proliferação celular e fibrohialinização. A etiologia da GAVE não está bem definida e pode ser associada a doenças autoimunes, insuficiência renal crônica, cardiopatia isquêmica e até transplante de medula óssea. Pode passar? Bom, e qual que foi a conduta terapêutica? Qual é a conduta terapêutica indicada nesses casos? Vocês fariam coagulação com plasma de argônio, tratamento cirúrgico, gastrectomia, conduta expectante ou ligadura com banda elástica. Aí acho que as chefes podem comentar o que elas fariam e a gente segue aí o vídeo, o que foi feito nesses casos e outras alternativas. O Fernando colocou aqui no chat, letra A, que é usar o argônio, realmente a primeira opção. É a primeira, a segunda, é a melhor opção que tem para a GAVE. Só que nesse caso, nesse local especial, não tinha argônio. Na verdade, esse foi tinha o argônio. O próximo, esse foi o argônio disponível. Não foi argônio, E na hora que você liga o argônio, não filma, né? Mas geralmente a placa de captura para. A gente mostrou o antes aqui, o vídeo, e o depois a gente tem as fotos que o Sandro vai mostrar para a gente. Um método aí de hemostasia térmica sem contato. Que e é muito agora eficaz, o aspecto muito eficiente. Após o argônio. Diminui muito a população desses vasos e diminui esses episódios de sangramento, controle da anemia. Pode fazer outras sessões, né? Até erradicar, né? Os vasos. Vocês fariam um profilático? Pegar um caso desse, uma endoscopia letiva, se depara com GAVE, você programa profilático? Ai, acho que não, viu? Acho que só expectante mesmo, mas compensa pedir para o paciente para manter assim, um controle mais rigoroso, porque às vezes a coisa vai insidiosa, né? A hemoglobina está 10, depois está 9, depois está 7, e aí vai, né? 6. Dani, deixa eu só fazer uns comentáriozinhos ali. O Fernando falou ali da profilaxia. Às vezes, o que acontece também que a gente vê, principalmente no cirrótico, é aquele cirrótico que está tendo uma anemia persistente, às vezes uma melena persistente, uma encefalopatia de difícil controle. Às vezes você vai ver, ele está tendo pequenos sangramentos disso aí. Você às vezes não vê tanto sangramento como está acontecendo. Então, às vezes, assim, se você tem um hepatopato, ou até um outro paciente com essas ectasias vasculares, que estão tendo uma anemia sem causa aparente, uma melena persistente, às vezes compensa você vir e fazer o procedimento, né? Inclusive, o argônio aí, nas outras causas de gastropatia, perdão, de GAVE, que não a cirrose, ele acaba sendo excelente, ele tem melhor prognóstico do que na própria cirrose, porque o do cirrótico ele tende a recidivar as lesões com o passar do tempo. Só uma outra questão, que às vezes, assim, quando a gente não tem um argônio aí disponível, né, uma coisa que pode tentar fazer é a ligadura elástica dessas regiões, né, onde está um pouco mais cruento, vem e faz a ligadura. Ele ajuda, às vezes, a controlar um pouco, mas não é uma coisa tão eficaz quanto o argônio. Acho que a primeira opção aí realmente é o argônio. Doutor Américo, o senhor adivinhou o nosso pensamento. Adivinhou o pensamento. Mas aí, doutor Américo, já não é tão profilático, já é terapêutico, né? Você está tratando uma anemia do paciente. Agora, naquele paciente que está assim, tinindo, assintomático, exames legais, acho que pode acompanhar. Acho que dá para ir acompanhando. Até porque, às vezes, você, pensando num cirrótico,
Você começando com a terapia medicamentosa de profilaxia primária ou secundária de sangramento com beta-bloqueador, normalmente você diminui a pressão portal e isso pode ser um fator de diminuir o risco de sangramento, tanto da GAVE quanto também da gastropatia, da hipertensão porta. Aí, esse segundo vídeo é uma outra alternativa. Também era uma paciente com hepatopatia, plaquetopênica, hemoglobina baixa e não tinha nada. Aí surgiu um kit de ligadura e a paciente, assim, vamos dizer, fazendo instabilidade hemodinâmica. E é só para mostrar uma outra alternativa. Não está tão bonitinho, porque isso foi um sangramento, né? Foi feito no sangramento agudo, mas o aspecto foi esse aí. Uma coisa que pode fazer nesses pacientes, às vezes, para poder facilitar, quando está num sangramento mais agudo desse, é entrar com as drogas vasoativas. Se você entrar aí com octreotide, uma terlipressina, isso também diminui a circulação nessa região, isso pode diminuir o sangramento e facilitar, né, o teu tratamento endoscópico. Então, essas lesões na hipertensão portal tem muito a ver com hiperfluxo nessa região. Então, você diminuindo o fluxo aí com as drogas vasoativas, facilita o tratamento endoscópico. Nossa, perfeito, doutor Américo. E doutor Américo, aí a pergunta, né? Porque existem essas duas alternativas. O argônio é a primeira opção. Tem a ligadura, que pode lançar a mão. Você tem alguma preferência? Não, eu sempre prefiro o argônio. Se tiver como fazer, eu acho que o argônio controla melhor. Você precisa de fazer menos sessões para poder estar fazendo, né? Porque, às vezes, na ligadura você acaba tendo que fazer mais vezes e eu acho que o resultado dela acaba não sendo tão bom. Eu acho que o argônio, como você consegue pegar uma área mais ampla ali de lesão, acaba ficando um pouco melhor, né? Agora, uma coisa interessante nesses pacientes é entrar com a terapia farmacológica, né? Para tentar diminuir a pressão portal nesse paciente, porque isso ajuda no tratamento aí e na diminuição do risco de ressangramento dessas lesões. Agora, como a Fanny falou ali, isso aí normalmente não é só uma sessão, né? Você faz uma primeira pegando as áreas mais sangrantes, etc., mais cruentas, e depois você vem de novo para poder tentar pegar o restante que ficou, né? E eu posso fazer método térmico de contato? Pode. Era uma coisa que às vezes poderia ser feito antigamente. Você podia vir com o cautério, só que o grande problema disso é que no cautério, como você faz o contato, às vezes do que você tira o probe, né, o catéter, ele acaba também retirando um pouco da mucosa e acaba tendo um pouco mais de sangramento. Mas é uma opção interessante, né? É uma coisa que você pode fazer. Antigamente, o pessoal também tentava injetar adrenalina, alguma coisa, mas era uma coisa que se fazia porque não tinha outra opção, né? Nesses casos, assim, eu acho que o argônio, para mim, é a primeira escolha. E a impressão que... Eu também tenho essa mesma impressão, doutor Américo, que o argônio, ele erradica... O paciente cirrótico, ele pode recidivar, mas parece que a erradicação ela é bem mais rápida e duradoura. Nos casos que eu fiz, assim, o paciente já entra num controle de sangramento já na primeira sessão, mesmo que você não erradique toda a parte ali, e vai. Agora, lembrando assim, que se você tem esses watermelons, gaves, não relacionados à hipertensão portal, eles têm um melhor prognóstico. Você faz uma sessão dessa e muitas das vezes não retorna mais as lesões. Mas no paciente com hipertensão portal, ele vai tender a voltar. Então, normalmente eu faço a erradicação e depois, mais ou menos 6 meses, 1 ano de novo, depois eu volto com a endoscopia para ver se está tendo novas lesões ali presentes. Meninos, ai, botou fotinho. Aglomeração, que saudade, né?
Aglomeração antiga. Operação pré-Covid. Aglomeração pré-Covid da nossa equipe, dos nossos chefes, dos residentes e ex-residentes lá do HGG, da equipe da cirurgia, da gastro e agora da endoscopia. E é isso, agradecer a todo mundo aqui que está aqui, o Fernando que participou ativamente aí das nossas perguntas, todo mundo que está aqui, e eu vou passar a palavra no... Sim, o Fernando é ancestral do serviço, né? Ele é o primeiro residente. Por muito tempo ele foi o melhor residente do serviço, mas já... Então, fez uma listinha, assim, o doutor Américo foi ditando os nomes e eu fui fazendo. Ele não pode falar, né? R15, R16, R18. eu sou raiz, eu sou da época raiz, rapaz. E pelo fato de eu ser o primeiro, você indiretamente citou, então, que é um serviço relativamente novo ainda, né? Não tem nem 50 anos. Ai, que bom, gente. Obrigada. Quero agradecer cada um, Sete, doutor Américo, doutora Dani, doutor Fernando, Aguinaldo, todo mundo que participou. Né? Foi uma honra aqui. A Sobet está muito satisfeita com essa parceria e a gente vai ter outros eventos para manter a nossa atualização científica e o nosso compromisso com o científico, com a atualização dentro da endoscopia. Obrigada a cada um. Nosso evento foi um sucesso, terá muita gente conectada mesmo, com 4 ou 5 eventos simultâneos ao mesmo tempo. Queria agradecer a cada um que ficou aqui até esse momento. Obrigada e boa noite. Obrigado a todos. Obrigada. E deem sugestões no grupo de temas, porque a nossa atividade, a Mirella, nossa atividade caseira, então a gente pode customizar do jeito que ficar melhor, assim, uma forma que seja mais proveitosa para todo mundo. Foi excelente, Mirella, sucesso, viu? Foi ótimo. Muito bom, Mirella, excelente. E parabéns aí. Todo mundo que interagiu com a gente, obrigada, viu? Parabéns pelos casos. Foi ótimo. Obrigada, boa noite. Demais, doutor Américo.